Estabelecida essa base de conhecimento e informação e os meios de comunicação, nós partimos agora para a unidade 3, que vai trabalhar a modelagem do fluxo de desembolso e de caixa e também a emissão de planos de trabalho e, consequentemente, boletins de medição. Na aula 5, aqui especificamente, nós vamos trabalhar a modelagem do fluxo de desembolso, o quanto vai se prever gastar no tempo futuro. Periodicamente, o quanto precisamos ter de recursos financeiros para apoiar o desenvolvimento do nosso trabalho. E fluxo de caixa, fluxo de desembolso são os elementos da nossa aula número 5. Estamos iniciando a aula 5 e não podemos deixar de passar pelo que já aconteceu até o momento. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir vocês aqui nessa atividade. Nós trabalhamos a construção de módulos e esses módulos têm o objetivo de passar pelo escopo do projeto, orientar a construção do cronograma, preparar meios para incluir os recursos humanos, equipamentos, materiais e financeiros no projeto, dentro das atividades. E na aula 4 nós podemos criar modos ou layouts para observar o comportamento de consumo dos diversos recursos do projeto. O cronograma gerado na aula 2 nos levou a um entendimento de prazo e a um entendimento de sucesso. Agora, com os histogramas, com a avaliação do uso e do gasto dos recursos durante o projeto, a nossa percepção de sucesso pode variar um pouco. Aqui, na aula 5, nós vamos trabalhar esse fluxo sendo complementado pela parte financeira. Na aula 4, fomos até os materiais. Na aula 5, vamos dedicar um espaço específico para a área financeira. Nesta aula 5, nós vamos trabalhar 4 pontos principais. O primeiro é o fluxo de desembolso do projeto. Como e quando as despesas vão ser colocadas no momento econômico, ou seja, quando devemos honrar as despesas programadas no projeto. Vamos também falar sobre os suprimentos, as entradas. Já comentamos entradas de materiais e entradas de outros recursos, como a água, na aula passada. E nós vamos explorar um pouco mais os suprimentos. Nós vamos falar do estoque de materiais e do fluxo de caixa do material dinheiro, do recurso dinheiro, do recurso verba. E nós vamos finalizar falando sobre os impactos que a falta de recursos financeiros causa. No primeiro item dos 4 que vamos abordar, falaremos sobre fluxo de desembolso do projeto. Os componentes dos centros de custeio já foram colocados e classificados. Vamos ver agora os histogramas das verbas que saem, a variação da moeda quando modelado e se representamos a inclusão dos materiais num componente de custo, num centro de custo, ou não incluímos os materiais. Estamos agora com a versão 41, que veio da aula 4, e em cima dessa versão e em cima das informações que foram colocadas nessa versão, vamos trabalhar o conceito de fluxo de desembolso, fluxo de saída do dinheiro, da verba, dentro do tempo. Para isso, vamos fazer um módulo a partir do próprio cronograma. Cronograma 50, que tem sido a nossa base de apoio. Primeiro nível, terceiro nível. Vamos colocar aqui a preservação, ou a criação para a futura preservação, do módulo da série 100. E aqui chamamos 120. Dentro do Activity Gantt, 120, fluxo de desembolso.
O que nós procuramos manter aqui será a unidade, o volume produzido, a prioridade das atividades, a duração e esse fim, mas aqui nós vamos colocar elementos que falem do componente de custo e dos centros de custo. Então, mostrar colunas, vou ilustrar aqui com os componentes de custo totais do investimento em real, do investimento em dólar, das verbas de reserva e operacional. Então, nós já temos aqui, Ctrl Shift W, nós já temos aqui a otimização dos espaços. Eu vou deixar aqui apresentando só esses campos. Nós já calculamos e encontramos ao longo do tempo, e ao lado nós temos um diagrama que mostra a extensão do tempo em 9 meses, nós encontramos aqui todos os valores em dólar, em real e em verba. Verbas de investimento são as que ficam e que trazem eventualmente um aumento de ativo. As verbas operacionais são aquelas necessárias para viabilizar essa construção, mas que não são classificadas como ativo ou como investimento. Verbas de reserva são aquelas que nós já concluímos que devem existir para suprir eventuais incertezas e que ficaram aqui definidas como os 10% da verba de investimento, por fórmula e por cálculo. Então, nós vamos aqui encontrar a composição do custo. Aqui o custo sintético, aqui o custo sintético, aqui o custo sintético e aqui já estamos com a composição analítica dos custos da produção. E aqui um detalhamento dos custos na sua formação ainda no conceito analítico. Custo sintético, custo analítico, definido em partes menores. O nosso objetivo aqui é falar do fluxo de desembolso. Comecei com os componentes de custo e eu vou pedir para que apareça do projeto todo o fluxo de saída através do relatório na forma de diagrama, escolhendo o componente de custo, investimento, e aqui não na forma acumulada, mas na forma período a período, que aqui estamos definindo como mês, um período mais comercial, tradicional de trabalhar. Saindo, entrando, e aqui vamos colocar ele na cor azul. E lembrando que nós não estamos considerando saída como negativo, entrada como positivo. Para efeitos de visualização, azul é o que está se gastando, ou que vai se gastar, com 2 casas decimais. Aqui eu vou colocar com 0, mostrando as informações, e eu preciso dar um nome, né? Fluxo de desembolso da verba de investimento em reais. Então, aqui embaixo nós temos, com o tamanho mais adequado, o dinheiro, eu sempre falo, é bom ver e ver em grande estilo. 400 de altura. Temos aqui negativo, temos aqui positivo, mas o fluxo de desembolso não é o dinheiro que eu gasto? Sim. O problema é que eu pedi do projeto todo e dentro do projeto eu tive o cuidado de fazer administrativo, logística e produção. Uma estrutura mais adequada, e nós estamos evoluindo no planejamento, nós não terminamos o planejamento, a gente termina o planejamento no final do trabalho. E o final do trabalho deve acontecer agora na aula 5. Eu preciso rever meu conceito de estrutura. A Casa Feliz, ela tem 2 grandes estruturas. E aqui fica claro isso. Uma estrutura é de produção. A outra estrutura é de suprimento e logística.
E essa produção geral, ela tem uma componente indireta e uma componente direta. Por isso eu vou colocar produção, Ctrl administração, Ctrl X, produção geral, Ctrl D. Tudo que é produção, saída, gasto, fica na produção geral. E tudo que for entrada, suprimento, aporte, financiamento, vai ficar em outro grande pacote. Uma coisa é o trabalho do projeto, outra coisa é o trabalho da empresa, da corporação. É possível modelar os dois, é possível um não contaminar o outro, e nesse caso aqui, eu preciso produzir um relatório, um diagrama, que traga a mesma coisa do componente de custo e investimento para o nosso trabalho, nas mesmas condições mensais, na mesma cor azul. Aí eu tenho que calcular. Falha minha, eu preciso, depois de construir isso, eu preciso pedir para que o sistema reagrupe, recalcule, reagende tudo dentro da nova estrutura. Eu não fiz isso e com isso eu trouxe um problema. Fica aqui a falha registrada para evitar que isso aconteça. Procedimento de trabalho é tudo. Produção geral, relatório, diagrama do mesmo componente de custo, sem ser acumulado, para ver mês a mês, o dispêndio mês a mês, na cor azul. Então nós temos aqui altura 300, altura 300, nós temos aqui o dinheiro que sai, o dinheiro necessário para honrar os compromissos de produção geral, tanto do trabalho direto como do trabalho indireto. Tanto do trabalho direto como do trabalho direto, todas as despesas, e aqui poderíamos ver o suprimento. Então, a ferramenta nos garante recursos para ver de diversas maneiras as informações que nós precisamos. E a quem interessa essa informação? Essa informação interessa àqueles que vão financiar, patrocinar, administrar a verba que será fornecida para o gestor, nós, que deve aparecer daqui dos processos internos da organização. Detalhe interessante aqui, vale a pena chamar a atenção, de uso da ferramenta. Aqui nós colocamos fluxo de desembolso embaixo, eu vou até copiar esse título, Ctrl C, para usar aqui também. Ctrl V, com o mesmo nome. Só que aqui não é verdade, não é o fluxo de desembolso da verba de investimento. Aqui é a composição do entrou-saiu. Eu poderia mudar os parâmetros aqui e pedir que a verba de investimento, onde está? Verba de investimento, fosse aqui, é consumida, não aqui entra. Não todas, mas aqui é consumida. Então, eu vou substituir aqui em verba de investimento real por verba de investimento real expenditure. Tirando isso aqui, eu devo ter o mesmo gráfico que o gráfico acima. Na cor azul, é claro. Observando os valores, nós entendemos que o gráfico de baixo está pegando todo o projeto e ainda que eu não tivesse feito de forma adequada, projeto, processo empresa, projeto específico, processos da empresa de apoio, eu ainda conseguiria ver a partir do todo com a escolha adequada do
saída, com a escolha possível de entrada, poderíamos ver entrada e saída, ou poderíamos ver o total. Aqui eu apresento uma cor mais adequada, vamos colocar do amarelo para o verde. Saída vai ser verde. E entrada vai ser rosa. Então aqui nós temos verde a saída. E a entrada aqui está sendo menos 35 mil, menos 35 mil. Nós temos aqui, então, condição de ver as duas grandezas, entrada e saída, a partir do projeto ou do conjunto geral. Seria mais prudente abandonar isso e trabalhar no elemento da estrutura que eu quero entender. No nosso caso aqui, preservando o modo que foi criado, nós temos com o projeto todo o fluxo de desembolso financeiro da verba de investimento. Se houvesse a verba em dólar, eu também gostaria de informar quem vai providenciar o dólar no elemento de custo adequado, no elemento do pacote do projeto adequado, o investimento em dólar pode ser o total, porque aqui nós estamos trabalhando o pacote exato, mensal. Vou deixar o dólar verde. Dólar verde. Então nós temos aqui como informar a um setor, como informar a outro setor as quantidades necessárias, período a período, nesse caso mês, do desembolso financeiro. Se nós fôssemos trabalhar os centros de custo, a visão seria, com o mesmo princípio, um pouco diferente. Quando a gente prossegue no nosso estudo, falando de fluxo de desembolso, agora observando os centros de custo, nós vamos aproveitar e gravar um novo modo, um novo layout, agora chamado fluxo de desembolso por conta dos centros de custos. Então, GA, Gantt Activity, 125, fluxo de desembolso, centro de custos. E nós vamos eliminar esse parâmetro que nós trabalhamos, que era o componente verba de investimento, e vamos colocar o centro de investimento com materiais. Nesse caso, estamos trabalhando ainda no pacote produção geral, não corremos o risco de precisar marcar consumo ou entrada, e do mesmo padrão, com as mesmas referências, a gente já representa aqui um valor maior, onde ele inclui também as verbas dólar. E aqui em cima, eu apago e confiro mais uma vez. Os parâmetros são centro de investimento com materiais, buscando quem é o centro de investimento. Uma dica, viu? Cost Center, com a tecla Ctrl apertada, eu abro uma janela e não substituo a janela, e posso ver aqui centro de investimento com materiais. Pelas propriedades eu percebo que participa tudo que é gasto de investimento, tudo que é gasto com reserva e tudo que é gasto em dólar. Nesse caso aqui, o dólar é um componente de custo que tem um valor diferenciado em relação à unidade monetária real, diferenciado pela taxa de câmbio, que aqui, nesse momento do planejamento, é considerado 3,7 o valor dessa taxa.
E nós podemos, e aqui nós vamos falar sobre isso, ver que essa taxa pode variar, assim como a moeda, que vale 1 hoje, pode variar. Nosso trabalho aqui vai ser apresentar, nesse momento, o fluxo de desembolso de todos os valores em real, calculando o mais cedo possível, encontramos essa disposição de verba. Calcular a verba com esse botão não é necessário, porque quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós ajustamos que, quando eu pedir agendamento de tempo, que seja automaticamente verificado na barra de sobrecarga, que seja automaticamente verificado o cálculo dos custos e dos usos de materiais. Bom, isso significa dizer que agora nós estamos vendo o fluxo de dinheiro necessário para honrar os compromissos do projeto. Se eu pedisse aqui o fluxo do dinheiro que entra, usando a mesma ideia do centro de custos, através de um diagrama, que é bem mais fácil de visualizar, eu vou pedir centro de investimento com materiais, onde tudo que entra em dólar ou que entra em reais vai aparecer por mês, sendo que o resultado também vai aparecer na cor azul, para efeito de padronização aqui. Centro de investimento com materiais, parece que não está entrando nenhum dinheiro, nem em real, nem em dólar. Isso pode ser visto quando a gente abre logística e descobre que só nos preocupamos até o momento com H2O. A nossa única preocupação foi com o fornecimento de H2O. Significa dizer que a gente consegue, com esse modo, eu vou até guardar esse modo corrente, porque eu consigo ver simultaneamente todos os dinheiros que saem na moeda real e todos os dinheiros que entram na moeda real. A variação de moeda é o nosso próximo tema, mas nós vamos retomar a esse layout quando nós incluirmos dinheiros entrando, quando nós incluirmos financiamento do projeto. Nosso propósito aqui é ver variação da moeda. Gantt, modo ainda no Gantt de atividade, 126, valor do centro de custo com variação da moeda. O centro de custo ele representa os seus componentes com todos os efeitos que foram colocados. Inflação, variação, depreciação, variação de contrato. Então eu vou usar isso aqui, mostrando aqui embaixo o componente de custo, que nós vamos chamar aqui de, vamos utilizar aqui de verba de investimento, na cor azul. E aqui em cima, nós vamos mostrar se esse valor de investimento, se a moeda real sofresse uma depreciação ou uma valorização. Para isso, eu vou precisar lançar mão de um artifício didático, que é representado na vida real pelos componentes de custos e pelos centros de custo, mas eu vou representar aqui com o Ctrl Call Center. Eu vou criar aqui um centro de custo, apoio, centro de investimento
com materiais. E nesse centro de custo, nós vamos ter somente um participante, que é o participante verba de investimento. Nesse centro de custo, então, lembrando mais uma vez, eu considero todos os materiais, mas não considero entradas, somente aqui é o consumo de materiais, isso está certo. Não a entrada de materiais, mas o consumo de materiais. Bom, com esse centro de custo, eu posso pedir para mostrar aqui o parâmetro centro de custo especial provisório de apoio ao centro de investimento com materiais. Mantendo as cores, vamos ver. Nós chegamos ao mesmo perfil, a verba de investimento e o centro de custo de apoio, que representa somente a verba de investimento, não aplicou fórmula, não aplicou correções, porque a verba de investimento até o momento não sofre depreciação programada pelo planejador, depreciação modelada pelo planejador. Vamos criar um modelo aqui para mostrar que o dinheiro variando ao longo do tempo no seu poder aquisitivo representa muita informação para aqueles que tomam decisão ou para aqueles que apresentam dados para os tomadores de decisão. Como é que eu vou fazer isso para ilustrar? View, Cost Component, Ctrl apertado, nova tela, e falo que o nosso investimento em real tem algumas características. Cost Period, ele vale 1, mas eu posso modelar colocando uma anomalia. Duas anomalias, 3 anomalias. Primeira anomalia: o dinheiro sofrerá uma percentual redução de 5% a partir de... Isso é alguma coisa que foi programada, planejada, informada pelo Banco Central, pelo mercado, pela análise de risco. Vamos dizer que se o projeto começa em março, em maio, em junho, 1º de junho de 2019, nós vamos ter uma redução do valor do dinheiro. Ou, no caso, o dinheiro vai ficar mais caro. O dinheiro ficará mais caro. Fazer o trabalho hoje é mais barato do que fazer o trabalho no futuro. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ter 5% de correção, 5% de inflação, ou coisa parecida. Quando chegar em outro período, e eu diria aqui que não é junho, é julho, agosto, é agosto. Em 1º de agosto, por algum motivo já registrado, vai haver uma outra desvalorização percentual. E, por fim, quando chegar em novembro, nós vamos informar que vamos ter, novembro é mês 11, mais uma desvalorização, e essa desvalorização vai ser da ordem de 10%. Parece que a inflação está galopante, hiperinflação, inflação progressiva, e aqui nós temos que o nosso componente verba de investimento, que hoje é R$1, vai começar a sofrer variações a pior para o futuro. Bom, se isso é verdade e eu coloquei esse modelo, eu preciso observar os valores. 783 é o centro de custo que representa a nossa verba de investimento. 695 é o centro de custo representando nossa verba de investimento, se ela não sofresse alteração. Como nós criamos uma alteração e eu
peço para que o sistema reveja todas as nossas projeções, é provável que nós tenhamos o componente de custos inalterado. É 145 mil, é 400, não mudou nada a proposta do centro de custo, só que do componente de custo. Só que o centro de custo agora reflete uma variação. Parece que em agosto tivemos um problema para mais, ficou mais caro porque a moeda desvalorizou. Em novembro ficou mais caro que o mais caro, porque a moeda desvalorizou. Significa dizer que a modelagem que partiu do cronograma, a modelagem que gerou o nosso plano de desembolso tranquilo, representado aqui pela sua verba de investimento, na verdade, quando modelado com a realidade conhecida ou com os fatores de riscos aplicados, mostram que o valor do fluxo de desembolso financeiro não é exatamente o do componente, é do centro de custo. Os centros de custeio aqui permitem expressar e apresentar esses resultados. E se os materiais também estão viabilizados pela verba de investimento, se eles estão classificados e custeados pela verba de investimento, os materiais também ficarão mais caros. É claro que, materiais control, é claro que a minha pedra, botão direito propriedade, também poderia ter uma variação. Essa pedra custava um dinheiro. Onde está o dinheiro? Ela custava um dinheiro em algum lugar. Vamos ver. Em algum lugar essa pedra custa um dinheiro, aqui dentro do centro de custo, só que a pedra ela vai sofrer um aumento em janeiro de 2020. De quanto é esse aumento? A pedra tem um aumento ela custa 5, vai ter um aumento de 5% no seu valor, claro que as reservas também. Então, se a pedra em 2020 fica mais cara 5%, ela também sofre o aumento do seu preço por conta da variação da verba de investimento. Se nós pedíssemos para ver o comportamento do custo da pedra ao longo do projeto, nós veríamos que o custo da pedra descola da quantidade original prevista pelo aumento do custo da pedra em janeiro de 2020. Mas a pedra também descola do custo previsto, que agora nós introduzimos uma desvalorização da moeda, consequentemente a pedra ficará mais caro nas épocas em que a moeda desvalorizar. Temos aqui então uma modelagem mais complexa, não é objeto do nosso curso, mas fica claro que o centro de custo representa a componente de custo e a componente de custo pode sofrer variações contratuais, inflacionárias, programadas ou até para representar eventos e avaliações de risco. Segundo item, entradas. Nesse caso em particular, entradas de verbas dos patrocinadores, dos mantenedores, da organização. Os fornecedores de materiais vão ser relembrados, porque o tema aqui é entradas. Nós vimos uma simulação na aula 4. Vamos dar uma recapitulada e mostrar o funcionamento do conjunto incomes, do conjunto suprimento. Vamos partir mais uma vez do modo 50, que é o cronograma, dentro do nosso ganho de atividade, porque o nosso assunto agora é falar sobre os patrocinadores, aqueles que colocam verba no projeto, na obra. E aqui na logística,
nós temos fornecedor de H2O. Eu preciso, então, incluir aqui um patrocinador, um elemento que vai garantir a entrada de recursos, não água, material, mas recursos financeiros. Vou colocar mais uma fase aqui, seria aqui o patrocínio, e vou copiar. Para não ter que refazer, vou copiar o H2O de cima e Ctrl D, colocar embaixo do patrocínio. Uma coisa importante, eu copiei as coisas que estavam em cima, então, primeiro eu vou renomear isso aqui, para que tenha patrocínio, não é aporte, aporte financeiro. Aporte financeiro, e lembra que eu copiei isso da água, então eu tenho que, dentro desse modo novo que eu vou gravar, eu tenho que mostrar que esses aportes financeiros não têm absolutamente nada a ver com água. Não tem inclusão de água, tem inclusão de dinheiro. E eu vou escolher um dos componentes de custo aqui. Nós temos vários componentes de custo, mas eu vou dizer que nosso patrocinador vai patrocinar tudo em real. E com o real vão comprar dólar dentro do projeto. Então eu preciso mostrar que eu vou entrar com reais. Eu não quero mais saber de água, deletar. Não quero saber disso. Vou esconder isso aqui. E vou botar outros campos aqui que são interessantes. Um campo interessante é saber quanto custa esse projeto todo. Show column, centro de custos, centro de investimento com material. Todas as despesas, todos os valores a menos das entradas estão aqui. Eu vou mostrar remaining, todos. R$ 3.751.000 são necessários para isso. Se nós lembramos do item passado, nós vamos perceber que a moeda real variou. Eu vou então buscar aqui, ver essa variação mais uma vez para confirmar o entendimento do aporte financeiro e da realidade. View, Cost Components, um Ctrl apertado, vamos ver que verba de investimento, propriedades, ela tem períodos onde em agosto ela fica mais cara, inflação, em junho e agosto, no caso, elas ficam mais caras de 5%, em novembro a inflação, ou reajuste, ou programa de reajuste, aponta para 10%. Por conta disso, eu vou verificar que, se eu colocar aqui o centro de investimento com materiais, são todos os valores necessários, levando em conta até essa verba reajustada, esse valor do componente reajustado. 3.700.000 eu preciso para pagar todas as despesas. Esse centro de investimento congrega dólar, operação, congrega tudo. Se eu pedir ao patrocinador esse valor, ele pode querer me dar esse valor em 10 parcelas de dar, é negativo, R$380.000 fixos para que eu possa pagar o suposto R$3.751.000. Quando eu peço para calcular, levando em conta tudo isso, o componente de custo não muda, mas o centro de custo que reflete tudo isso muda. E aí me dá a impressão de que ele está dando um dinheiro que no valor futuro seria necessário alguma coisa assim, ou representa alguma coisa assim. Ou seja, 3.700.000 de despesa, parece aqui
que é 4.477.000 de aporte financeiro. O que não faz muito sentido. Quando nós olharmos aqui o centro de custo que eu criei para mostrar essa verba específica de patrocínio, eu vejo que nos primeiros meses representa a mesma coisa. Mas vamos lembrar que quando eu entregar 380.000 hoje, na moeda valendo hoje, é 380.000. Quando o meu patrocinador for me entregar em junho, ele não pode me entregar 380.000. Ele terá que me entregar naquela época o valor 380.000 correspondente ao poder aquisitivo daquela época, que hoje nós entenderíamos alguma coisa da ordem de 399. Ou seja, no valor de hoje, esse dinheiro não está igual ao que parece ser a soma algébrica aqui da verba de investimento. Como nós estamos trabalhando com moedas variáveis e com produtos e insumos que também possuem o seu preço nessa moeda também variável, temos uma variação acumulada e dupla. Esquecendo, então, no momento, o trabalho com a verba de investimento, e sim com os centros de custos, nós podemos começar a fazer um modo, seria o modo número 124, modo 124 do Gantt Activity, onde nós temos o fluxo de desembolso. Só que é um fluxo de desembolso? Não, na verdade é um fluxo de patrocínio versus fluxo de desembolso. A gente pode ver os dois ao mesmo tempo e tirar algumas conclusões que se trarão realidade na hora em que nós conversarmos com o nosso patrocinador, que pensa que vai sempre entregar 380.000, quando, na verdade, para que isso se viabilize, ele terá que entregar esses 380.000 no seu valor correspondente do nosso modelo futuro. Vamos ver como é que vai ficar esse modo, que nós já preservamos aqui, pedindo pelo botão direito na logística, diagrama do centro de custo, de investimento com materiais. Ele já contempla tudo que é a variação de material, de moeda. Não precisa definir income ou consumption, porque nós estamos direto no pacote de logística. E o centro de custo não inclui materiais como a água, que está sendo paga também. Mensal, aqui eu vou dizer que não vou inverter, porque é direto no pacote. Azul, nós temos aqui um aporte financeiro para o projeto todo. Eu vou tirar as casas decimais para economizar espaço de tela. Então, nós temos aqui o aporte financeiro contendo tudo que é despesa ou tudo que é fornecimento do centro de custo que nós estamos comentando. Patrocínio, propriedade, cost components, ele tem uma componente da reserva. Esse patrocínio está trazendo também uma componente da reserva que nós fizemos de 10%, já que ela é função da verba de investimento real, 38.380.000. E vamos ver também aqui
não do patrocínio, mas agora da produção geral, o quanto que nós estamos consumindo de recursos financeiros. Através de um diagrama, nós temos o quê? Componente, investimento, com reflexo de tudo. Não preciso marcar aqui, porque ele já vai ser o que apresenta no pacote. Azul. Então, nós temos uma entrada de grana, aqui representada em vermelho, porque está no plano negativo, menos, e uma saída de grana, saída de reservas, de verbas, que faz o contraponto. Vamos reduzir isso para 200. Vamos reduzir isso para 200, para dar espaço para nós vermos mais alguma informação. Porque da mesma forma que nós temos a entrada e saída por essa forma, eu posso vir na Casa Feliz e pedir um diagrama de custo, em centro de custo, com todas as verbas possíveis, a menos da repetição dos materiais, e eu posso ver esse que entra, esse que sai. Vamos de novo. Esse que sai, esse que entra, ou seja, entrada e saída do mesmo centro, e o total que eu vou retirar daqui para não poluir. Nesse caso, eu digo que entrada é positiva, saída é negativa, para eu já ter uma ideia do futuro fluxo de caixa. Mês a mês. Saída eu vou colocar azul. Se for aqui saída eu vou colocar azul escuro. Azul escuro. E a entrada. Onde está a entrada? Vamos voltar aqui que eu errei. Esse aqui, income. Então nós temos income e temos outcome, que é o expended, e temos o income e esse aqui. Então o income vai ser o azul mais escuro e a saída, o gasto, vai ser o azul mais claro. Assim garantimos um contraste mostrando valores com 0 decimal. Nós temos basicamente a mesma coisa que os dois gráficos anteriores apresentaram. Colocando todo mundo com tamanho 300, num painel só vemos 0, aí a entrada de valores, azul escuro, a entrada de valores, e aqui embaixo a saída. Menos, menos e vai. Se nós subtrairmos um do outro, aqui nós estamos vendo de forma não acumulada. O fluxo de caixa prevê acumulado. Então, para guardar esse módulo, eu vou preservar aqui tamanho 250, tamanho 250, tamanho 250, preservando esse módulo e partindo para o nosso próximo item. Fluxo de caixa é o resultado do nosso trabalho desse item 2. E o nosso trabalho desse item 2 passou obrigatoriamente por entender os fornecimentos do patrocínio, do aporte financeiro, das diversas verbas, em particular aqui dos valores que são apresentados pelo patrocinador ou imaginados pelo patrocinador, mas que representam uma realidade diferente daquilo que nós modelamos e precisamos envolver todos nesse modelo para não termos surpresas durante o projeto. Terceiro item, assunto estoque.
fluxo de caixa. O que os dois têm em comum? Estoque de H2O, estoque de hidrotônico, estoque de materiais, é o quanto eu tenho no momento para uso. Fluxo de caixa, o quanto eu tenho no momento para uso. Então, o estoque é o controle de entrada e saída, e o fluxo de caixa é o controle de entrada e saída, e as margens de segurança e o fluxo de caixa vão explicar com mais detalhes o que significa isso. Nós já passamos pelo exemplo do uso da água. Em algum lugar nós fizemos um histograma de materiais que mostrava o suprimento da água, análise dos materiais, e acho que nós focamos a água. Aqui nós temos o módulo 105, que falava de consumo de água, e que depois nós desdobramos isso para a avaliação de suprimento e o controle do estoque. O quanto de água nós temos em cada momento do projeto. Isso foi feito mostrando entrada, saída e depois, no caso aqui, horas de pedreiro. Mas podemos fazer isso com o H2O para os pedreiros. E aqui nós vimos que em um dado momento não existia água para a obra acontecer dentro do seu planejamento. Essa informação é relevante para suprimentos, que o fornecedor propõe algo que não atende à dinâmica da obra. O nosso assunto agora é fazer a mesma coisa, lembrando que nós já fizemos um fluxo de entradas de dinheiros, saídas de dinheiro, e fizemos um até comum. Eu vou apagar esse, vou apagar esse, e vou manter um gráfico único que mostra entrada de verba naquele centro de custo que congrega todos os custos ou patrocínios, e o outro centro de custo que também congrega todos, e o mesmo centro de custos que congrega todos os gastos. Se nós pedíssemos aqui, criando um modo diferente para não perder aquele que nós já criamos, como criar agora o modo gigante Activity 125, que mostra para nós o fluxo de caixa, que seria a entrada e saída do que nós temos em verbas, para ver se o saldo é positivo, ou seja, se há verba suficiente para honrar os compromissos que nós tivemos previamente acordados. Aqui nós temos esse gráfico. Eu vou pedir para que, botão direito na casa feliz, um relatório na forma de diagrama apresente o nosso componente, não, o nosso centro de custo completo, não operacional, não, mas o que congrega todas as despesas ou entradas de verba no modo acumulado, entrada-saída do projeto. Não é só o consumo, não é só a entrada, mas é o resultado, entrada e saída da vida do projeto. Vamos ver isso no tempo mês a mês, mostrando o que entra positivo, para ficar bem didático, e o que sai negativo como uma dívida, um saldo devedor, e esperamos encontrar toda a vida do projeto azul, como se diz, sempre no azul. Para cima é azul, para baixo é vermelho, sem casas decimais, mostrando os valores para nós podermos acompanhar. Em teoria, aquilo que nós temos no painel inferior de entradas, investimento, income e as saídas, expenditure, outcomes, nós temos que o nosso projeto ele vive bem financeiramente com o nosso patrocinador, lembrando daquelas variações da moeda. Ele vive bem em março, abril, maio e junho. Mas ele parece que
não se sustenta financeiramente nos 4 outros meses, mas no fim do projeto, ele termina com um saldo positivo. Ele fica com um saldo positivo na hora errada. Não basta dizer que o dinheiro que temos supre o projeto. O custo sintético e o custo analítico ajudam a entender que a verba é suficiente ou não é suficiente. Mas o orçamento, o fluxo de desembolso, e aqui especificamente, o fluxo de caixa, entrada e saída, mostra que esse projeto não se sustentaria financeiramente da maneira como ele está planejado. Significa dizer que devemos repensar o cronograma, pois é ele que define o momento que se gasta e é ele que se define o momento em que se recebe. Aqui recebemos periodicamente dinheiro, aqui recebemos periodicamente de forma constante água, e talvez fosse interessante aqui, no dinheiro, conversar com o patrocinador para dar menos dinheiro no começo, aumentar a verba nos outros meses. Esses valores que foram periodicamente repetidos devem ser renegociados. A título de ilustração, eu vou tirar 80 mil daqui e vou colocar 80 mil aqui. Vou fazer uma simulação. Não houve problema aqui, mas não resolveu o meu vermelho. Então eu vou fazer com que os 80 mil daqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou precisar tirar mais 50 mil daqui. Vou precisar tirar 80 mil daqui. Vai me sobrar 130. Então eu vou colocar aqui 130 menos 590. Estou negociando com o patrocinador. Já melhorou, mas não deu certo. Eu preciso reduzir o segundo mês e aumentar o quarto mês. Menos 300 mil. E o quarto mês fica 460 mil. Talvez sobre até algum dinheiro para o mês seguinte. O que eu estou fazendo manualmente em um componente de custo, em um centro de custo, deveria ser feito de outra forma. A ferramenta poderia fazer essas avaliações. Como são custo básico, já fica claro que 380 mil periódicos não sustentam esse projeto. Quer dizer, sustentam no custo total, mas não sustentam nos momentos necessários. O fluxo de caixa está estabelecido, eu preservo esse layout para não perder, e aí a gente pode lembrar que nós já vimos alguma coisa assim quando falamos da água. Aqui eu boto o tampo só para dar uma ideia, 200 de altura, 200 de altura. Eu vou pedir aqui toda a água desse projeto. Errei. Botão direito, General Report Diagram, diagramas. Eu vou pedir dos materiais, porque me interessa muito a água. É o único que eu controlo a entrada. Eu vou pedir, não o consumo ou a entrada, eu vou pedir o total. Entrou, saiu. Eu quero saber o meu fluxo de caixa de água, meu fluxo de materiais, meu controle de estoque. Para frente, acumulado sempre, né? Para frente, ao mês, azul positivo, vermelho negativo, sem decimais, ok.
vou botar em 200, não só temos um problema de grana, porque não é compatível o que eu recebo com o que eu gasto, como também não é compatível produto água, o insumo água no meu projeto. Significa dizer que, quando eu analiso a sobrecarga de recursos humanos, a falta de recursos em sobrecarga não viabiliza o meu cronograma. Quando eu analiso o consumo de materiais, acabo de descobrir que o que eu preciso eu tenho, mas não na hora em que eu preciso. E quando eu vejo o volume e aporte financeiro, eu descubro que eu tenho o recurso, dinheiro, mas não no momento que preciso. Quando estamos falando em momento, significa dizer que esse, preservando o modo, significa dizer que tudo que nós trabalhamos na aula 2, gerando esse magnífico cronograma, esse cronograma é inexequível. Por quê? Porque nós, embora tenhamos conversado com todos os profissionais, cujas técnicas de planejamento, execução, dimensionamento, estimativa de tudo, me trouxe esse mapa de produção. Esse mapa de produção é teórico e inexequível, e nós agora, na aula 5, conseguimos fechar o fluxo de planejamento, simplesmente explicando que, com esses recursos, com esses materiais e com essa verba, uma coisa muito realista no nosso dia a dia, não é possível cumprir esses prazos. Já fizemos um nivelamento de prazos, um reajuste de prazos por falta de gente. Exemplificamos, na última aula, um reajuste de prazos por falta de materiais. Água. Agora, no nosso próximo item, nós vamos mostrar o reajuste dos prazos em função do dinheiro. É possível fazer uma obra sem o dinheiro no momento certo. Possível. Mas não é possível fazer a obra sem os materiais no momento certo, nem a mão de obra e os equipamentos no momento certo. Fica aqui o recado para o nosso último item da aula de hoje. Como já dissemos, o nosso curso é básico, mas é importante avaliar os impactos nessa aula 5, nesse fechamento do planejamento do projeto. É importante avaliar os impactos que sofremos pela falta dos recursos, equipamentos e pela falta de recursos financeiros também. Nós vamos usar esse próprio modo para trabalhar o entendimento do impacto do nivelamento. Eu vou apagar esse modo, esse painel, vou deixar só essas duas apresentações de diagrama que representam, no nosso caso particular, nossa preocupação. Verba geral e o único elemento que parece que nos interessa para controlar, que é a água. E nós vamos fazer o seguinte: reports, mostrar a barra de sobrecarga. Temos sobrecarga dos recursos humanos e equipamentos. Vamos verificar isso, calculando o mais cedo possível nos padrões tradicionais de 1960. Verificando os recursos humanos e equipamentos. Muitos recursos sobrecarregados em proporções que nós já discutimos. Verificando o resultado dos materiais. A água tem um consumo cujo resultado final permite sobra de 29 mil litros, mas não no momento certo. E o valor de patrocínio permite uma sobra de até
726 mil reais, entre dólares e reais, um valor final convertido para 726 mil reais, porém, da mesma forma, sem estar no momento adequado. O nosso aplicativo, na versão que nós estamos utilizando no curso básico, permite que nós façamos um nivelamento, um reagendamento, uma avaliação por vários modos, de modo a eliminar, de forma a eliminar as sobrecargas dos recursos humanos. Recursos humanos. Pedreiro, marceneiro, ajudante, senhor Amadeu e os 2 equipamentos. Vou pedir para que o sistema procure a melhor solução dentro do modo padrão para que nós possamos ver os níveis de atraso, impacto de prazos, impactos de custo. Bom, impactos de prazo, impactos de custo, eu vou criar um modo especificamente para isso. Vou apagar todos que estão à direita e vou pedir para colocar início, start, atual, da linha de base e da diferença. Vou pedir para colocar início da linha de base e a diferença. Vou pedir para colocar o fim, se haverá agendamento de novas datas de início ou de datas de conclusão desse projeto, do projeto da linha de base, e calcular automaticamente essa variação que não deve ser boa. E aqui do lado eu vou pedir para mostrar o custo geral. Então, o custo geral eu vou me apegar ao centro de investimento com materiais atual, da linha de base e da diferença. Significa dizer o quê? Significa dizer que eu, com esse padrão aqui, calculando o mais cedo possível, com os recursos da maneira como foram colocados, eu vou salvar a versão 5.1. Salvar a versão aula 5.1. E agora eu vou dizer que a minha linha de base desse projeto é o projeto não 41, é o projeto 5.1. Vou pedir para que ele recalcule os desenhos no diagrama de Gantt, levando em conta todas as variáveis de custo, os materiais, centro de materiais, todas as variáveis. Eu vou ver aqui, então, que agora, ou no que eu preservei como agora, temos datas de início e fim, aquelas datas que nós já concluímos que são inexequíveis, mas que a maioria do mercado, os profissionais de mercado, não representam dessa forma tão ostensiva a realidade das restrições. Eu vou pedir então agora para que ele elimine, no nosso curso básico, todos os problemas de recursos humanos e equipamentos. Depois que ele calcula, nós encontramos o quê? Vou verificar aqui. Não, errei. Vou verificar aqui. A barra de supralocação. Vamos ver os recursos humanos. O engenheiro está superalocado. Precisa de 3 nas Ramox e eu só tenho 1. Eu vou colocar aqui que o engenheiro não será objeto de problema ou preocupação. Então eu vou novamente chamar meus recursos. Eu quero que tudo fique nivelado e limpo. Então, meus recursos humanos não incluem engenheiro. Não inclui, tá? É sobrecarregado. Nem também o trator. Não, deixa o trator. Estamos com o engenheiro sobrecarregado, por isso que isso aqui não ficou limpo. Se eu fosse na administração, em planejamento e supervisão, e tivesse dito que o engenheiro não está 100% alocado,
o engenheiro estaria só 50% alocado? Veja, ele não estaria 100%, poderia ficar 50%, eu resolveria o problema. Mas do jeito que a coisa está, eu já consegui resolver todos os problemas de recursos humanos e equipamentos, a menos do engenheiro. Só que o meu prazo mudou. Como eu falei anteriormente, nós estamos com a churrasqueira mais demorada, estamos com a piscina mais demorada para iniciar, mas estamos com atraso no projeto de 4 dias. É um atraso por falta de um equipamento, de uma pessoa, de um profissional. Aquele cronograma original que nós montamos, mesmo desconsiderando o engenheiro, não vai acontecer no prazo combinado do dia 25/11. Ele vai acabar no dia 19/11, só por causa dos profissionais e dos equipamentos. Ou alertamos RH para nos fornecer mais recursos humanos e equipamentos, ou esse cronograma original de 25/11 não vai acontecer. Por outro lado, não é objeto do nosso curso, mas é bom fazer um exercício aqui. Eu posso pedir para que o sistema também considere calcular as datas no modo avançado. E quando eu faço isso no modo avançado, eu vejo que os problemas de prazo parece que acabaram. Não tem mais problemas de prazo com os recursos que eu tenho, desprezando o engenheiro. Com os recursos que eu tenho, eu acabo o projeto no prazo. Por falta de recursos humanos e equipamentos, a ferramenta me deu novas datas de produção, colocando a minha churrasqueira em construção no momento que der, e não no momento originalmente programado, mas ainda não resolveu o meu fluxo de caixa. Continua negativo aqui e continua com falta de água para trabalhar. Sem água não é possível fazer. Com os recursos humanos, já estou viabilizando. Eu posso pedir para a ferramenta, não no caso do nosso curso, mas como ilustração, também verificar a água. A ferramenta terá que reprogramar tudo para só acontecer quando existir água. Porque a água existe e sobra 29. Não na hora que eu quero, mas sobra. Então, será possível encontrar uma solução nivelando recursos humanos e nivelando água. O problema da água acabou. Quer dizer, não há mais falta d'água. Porém, o projeto que terminava no dia 14/1, não é isso que ele terminava na linha de base? Aqui, 19/11, ele passou a terminar no dia 14/1, com 35 dias. Pensando um pouco aqui no planejamento, eu poderia dizer, com os recursos humanos que eu tenho, com essa água prometida, eu consigo fazer a minha obra. Mas só entrego no dia janeiro, no dia 14/1. Só entrego no dia 14/1. Seria uma renegociação contratual se eu não tiver meios de colocar mais gente ou mudar o meu fornecimento de água.
Consequentemente, sem querer, o meu fluxo de caixa ficou positivo, porque verba nós tínhamos e verba sobrava. Continua sobrando o mesmo valor, praticamente. Nós não analisamos ainda o custo. Mas observa que é possível encontrar uma solução para o planejamento mais cedo possível, submetido à falta de gente, falta de equipamento, falta de material e, eventualmente, falta de verba de patrocínio. Eu vou pedir para que a ferramenta verifique não a preocupação com a água, mas sim a preocupação com o meu centro de custo, chamado entra dinheiro, sai dinheiro geral. Não vou me preocupar com a água. Então, ele vai garantir que, pelo menos teria que garantir que, o financiamento não teria um saldo negativo. Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho. Aqui, call center. Ué, por que não tem call center? Cost component. Call center está aqui. Centro de investimento com material. E o cost component seria o valor de investimento em real. Mas não seria esse que eu queria. Eu quero o componente, o centro de custo. Ok. Ele deveria ajustar isso aqui. Não é o nosso objetivo discursar nem devagar sobre esse recurso de nivelamento. Inclusive a modelagem não foi das melhores, mas foi mais ilustrativa. Mas fica o entendimento de que é possível resolver novas datas através da metodologia de avaliação de reagendamento, dos recursos que você está com problemas ou dos recursos que você quer nivelar, homogeneizar simultaneamente. Água suficiente no momento certo, dinheiro suficiente no momento certo, e aqui recurso suficiente no momento certo, a menos do nosso já conhecido engenheiro, porque nós não incluímos ele como preocupação, como poderíamos não incluir outros. Água é um problema, hidrotônico é outro problema, areia e pedra são problemas, e o nosso exemplo aqui se limitou apenas para mostrar que é possível e necessário modelar o cronograma com todas as informações reais e possíveis para que nós conversemos com os fornecedores, conversemos com os patrocinadores e jamais entreguemos a eles um cronograma CPM naquela ideia de o mais cedo possível, como se todos os recursos estivessem à nossa disposição. Vejo aqui que há uma diferença de custo. Por causa do aumento do tempo do projeto, parece que a casa ficou 46 mil mais cara, a piscina 42 mil mais cara. Mais cara isso, né? Deixa eu ver. Mais cara. Sobrava isso, agora sobra menos. Então, em relação ao meu projeto original, a sobra foi menor porque os custos foram maiores. A própria administração teve um sobrecusto por conta do tempo de vida elástico que as Ramox possuem. A produção geral é essa aqui. Logística não teve diferença, porque a logística é dinheiro entrando, entrou o mesmo dinheiro, entrou água, entrou a mesma água, não houve alteração. A minha base de referência manteve o suprimento, e todo suprimento dava saldo positivo, tanto a água como o dinheiro. Água 24, dinheiro 630. Água
29, dinheiro 660. É uma sobra maior num cenário inexequível. Uma sobra menor num cenário totalmente passível de execução. Fechamos a unidade 5, a aula 5, fechamos a etapa do planejamento, a etapa da vida do projeto. Como um resumo, nós podemos dizer que a aula 5 ela vai fechar todo o processo de planejamento do nosso projeto. Iniciamos com o objeto, passamos pelos prazos mais curtos possíveis, entendendo recursos ilimitados, incluímos os insumos de mão de obra, equipamento, materiais e verbas, definimos os mapas básicos para entender o comportamento, as necessidades, os fornecimentos e agora fechamos com o plano geral financeiro que deve garantir os insumos que produzirão nas atividades os objetos que serão entregues para o sucesso desse projeto.